Amém. Vamos lá, então, para a gente dar início a essa aula. Essa aula, terça que vem não tem, porque é terça de carnaval, tá? Só para lembrar, feriado. E na outra, a gente retorna com a última aula do Antigo Testamento, livro de Malaquias, e vai chegar uma revista nova, que é na outra terça, já vai ser uma revista bem legal, sobre a história da igreja. Então vai ter um monte de coisa, assim, bem interessante que a gente vai poder trabalhar nesse outro livro, que já são histórias de homens pós o livro do Apocalipse, ao longo dos últimos 2000 anos. Então, tem muita história interessante, muita coisa que Deus fez ao longo da história, né? Porque é só a gente pensar. Faz 2000 anos que o Evangelho surgiu e chegou até nós. Então, se não é a providência de Deus, muita coisa poderia ter feito o Evangelho ter parado no meio do caminho, não ter chegado nunca aqui aos confins da terra. Lembra que Jesus falou que o Evangelho ia ser pregado em Jerusalém, foi na Judéia, foi na Samaria e nos confins da terra. Então, geograficamente, se a gente pensar Jerusalém, Judéia, Samaria, Jesus está fazendo uma progressão geográfica, assim, de Jerusalém e expandindo. Judéia, Samaria e confins da terra. Então, confins da terra é o Brasil. Se a gente for olhar a geografia, o Brasil é confins da terra. Então, chegou aqui por causa de muita gente que foi usada por Deus. A gente vai estudar isso daí, vai ser muito legal. Vamos orar, então, para a gente iniciar esse estudo de hoje. Te damos graças, Senhor, por tua bondade e misericórdia, por tua graça sobre as nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, e nos deu uma noite especial, como o Senhor sempre tem nos dado, sempre que nos reunimos, seja aqui ou seja na igreja, pessoalmente. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus presente nas nossas vidas. A tua presença, a tua provisão nunca tem faltado, porque estamos sempre em comunhão uns com os outros. E pedimos que o Senhor nos preserve assim, em nome de Jesus. Amém. Orai uns pelos outros é o tema da lição de hoje, que inclusive é a última desse livro, Uns aos Outros, que é uma lição, na verdade, o livro Uns aos Outros é um livro em que a gente pode trabalhar a essência do evangelho de uma maneira mais sistematizada. Então, a gente pode organizar aquilo que é a essência do evangelho. A nossa fé, irmãos, a nossa espiritualidade não é para alcançar Deus. Se você canta achando que Deus está querendo só ser adorado, se você vai para a igreja achando que Deus está querendo só um culto, Paulo vai dizer que essa é uma fé infantilizada. É o que ele fala para o pessoal de Coríntios sobre o pessoal que estava só no leitinho. Você lembra disso? Quando ele fala para o povo que estava no leite, ele está falando de um povo que está achando que espiritualidade é fazer as coisas para Deus, como se Deus fosse uma divindade que precisa ser agradada para poder fazer as coisas pela gente. E a gente tem que ter esse cuidado, e essa aula é uma oportunidade que a gente tem toda terça, ter o cuidado de não acreditar nisso, apesar da igreja evangélica brasileira, infelizmente, ser um tipo de igreja que, por muitas vezes, acredita que fazer o culto é para Deus, que cantar é algo só para Deus. Deus está precisando de um combustível para fazer alguma coisa por nós. Aí a gente vai lá e faz um culto para ele. E a Bíblia não ensina nada disso. Quando o mestre da lei chegou para Jesus e perguntou qual é o principal mandamento, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou o quê? Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e ao próximo como você mesmo. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo assim,
Você vai. O seu amor a Deus é sempre uma resposta do amor de Deus por você. Então, primeiro você se percebe amado por Deus e aí você responde amando a Deus. Mas a sua resposta de amor a Deus não é para te tornar um devoto de Deus. A sua resposta de amor a Deus é para te conscientizar daquilo que você já recebeu e que, portanto, você é responsável por transmitir. Por isso que, depois de amar a Deus acima de todas as coisas, na mesma medida, Jesus diz, você ama o próximo como você mesmo. Então, Jesus não está dizendo que é uma coisa acima da outra. Na verdade, as coisas estão em pé de igualdade, só que eu só consigo fazer a segunda, que é amar o próximo, se primeiro eu me dou conta do amor que eu já recebi de Deus. O que significa o seguinte, se a gente acha que tudo que a gente faz é só para Deus, o culto é só para Deus, e não pensa que o nosso encontro é para nós compartilharmos a vida, que o culto é uma oportunidade que Deus dá para a gente viver em família, para a gente encontrar o irmão, se a gente acha que tudo se limita só a fazer as coisas para Deus, a gente só aprendeu metade do que Jesus está ensinando. Porque Jesus poderia responder para aquele homem, para ser salvo, ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e você vai ser salvo. Mas não é isso que Jesus fala. Ame a Deus, e a prova de que você ama a Deus, de que a sua vida é uma resposta por ser amado por Deus primeiro, a prova disso é que você vai amar o seu irmão. Então, se o nosso culto não for movido pela nossa intenção de encontrar um ao outro, irmãos, a gente está sendo só um devoto, não está sendo um filho de Deus. Porque o filho de Deus é aquele que conhece o Pai. O filho e a filha de Deus é aquele que conhece Deus, que chama Deus de Pai. E quem chama Deus de Pai sabe que precisa encontrar o irmão. Essa introdução toda que eu estou dando, é porque o tema da nossa aula gira em torno disso. E é a maturidade que a gente precisa ter como cristão. Pensa, por exemplo, na nossa igreja. Agora a gente tem o café da manhã lá bonitão, todo domingo, 9h40, o café da manhã. Por que a gente faz o café da manhã na nossa igreja? É para as pessoas assistirem ao culto de barriga cheia? É para matar a fome de quem não tem como tomar café da manhã? Graças a Deus a gente não tem esse tipo de situação na igreja. Não é, pode ser esse motivo de forma periférica ou secundária, mas o motivo principal é você encontrar o irmão. Ao redor da mesa, você ter motivo para conversar, falar com alguém que você não costuma falar, ou que faz tempo que você não vê. O café da manhã é só um pretexto para você poder estar de pé ao redor de uma mesa e encontrar o irmão. Por isso que até domingo eu vou falar. O ideal não é as pessoas pegarem a comida e sentar. Tem gente que às vezes vai fazer isso, vai comer no lugar, porque a ideia não é comer. É o que Paulo fala, né? Vocês estão indo para a ceia para comer. E o espírito da mesa de um café da manhã é o mesmo espírito da ceia. A ceia não é um culto místico. A ceia é um espírito com o qual eu me relaciono com o irmão, entendendo que o sacrifício de Jesus me conecta com o irmão novamente. Então, eu penso na ceia, no espírito da ceia, e eu promovo esse espírito da ceia em qualquer mesa que eu tiver. Pode ser a mesa de um café da manhã da igreja. Então, o ideal não é a gente comer sentado, é a gente comer em pé, conversando. O café da manhã é só um pretexto. É uma desculpa para a gente se encontrar. Isso é o evangelho, irmãos. Fazer o melhor para Deus não quer dizer você fazer um culto bom para Deus. Fazer o melhor para Deus é você encontrar o irmão como Jesus quer que você encontre. Por isso, Paulo vai dizer, Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então, Jesus é aquele que está fazendo por nós algo que nos torna capazes de ser para os irmãos uma expressão única de Deus. Então, servir a Deus é você encontrar um irmão e ser na vida dele uma expressão daquilo que Deus fez de você. E não importa se você se converteu agora, se faz 15 minutos que você se converteu, se você fala, não sou um cristão com muita experiência, não importa.
O Espírito Santo está em você, então você é capaz de manifestar as virtudes de Deus em qualquer lugar. Não precisa ter QI alto, não precisa ter um curso de teologia completo, não precisa ler a Bíblia 54 vezes por ano, não precisa orar 15 horas por dia. Se você tem o Espírito Santo, você é capaz de entregar virtudes de Deus em qualquer lugar, situação. Tudo isso é porque a gente vai estudar sobre oração e a gente tem que ter um ponto de vista diferente sobre oração. Porque a oração também, para muita gente, acaba se tornando uma espécie de mandinga. Por quê? Quando eu oro querendo mover o braço de Deus, então eu tenho uma situação, eu tenho um problema, ou eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho, e eu quero que Deus realize o meu sonho. Então eu vou lá e vou orar para Deus fazer o que eu quero, o que eu acho que eu preciso. Então, isso é uma espécie, irmãos, de macumba com estrutura evangélica, entende? Por quê? Porque quando eu quero mover a divindade, eu estou usando de um artifício pagão religioso. Porque Deus, ele mesmo diz através do profeta, eu é que sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. Então, não são vocês que pensam para vir me convencer a usar o meu poder. Sou eu que já tenho um pensamento a respeito de vocês. Então, é você que precisa ser orientado por aquilo que eu penso. E ao ser orientado por aquilo que eu penso, você vai conseguir desejar, pensar, dizer, fazer o que eu fiz você nascer para fazer. Percebem a diferença? Isso aplicado à oração, significa que a gente para de orar em favor das nossas próprias necessidades só, não quer dizer que você não pode orar. A Bíblia diz que existem as súplicas. O que é a súplica? É a forma como eu vou orar para apresentar diante de Deus o meu coração aflito, o meu coração perturbado, agitado, diante de um problema. Tá tudo bem. Agora, qual é o problema? É a gente achar que a oração sempre é eu ir até Deus para ele resolver o meu problema. Se você acha que a oração é um jeito de você simplesmente ir até Deus para ele resolver o seu problema, você ainda não saiu desse engatinhar da fé. Ainda é uma criança imatura que já deveria ter entendido coisas superiores sobre a espiritualidade. É o que Paulo vai dizer. Isso aplicado à oração significa que nessa aula a gente vai compreender que devemos fazer orações menos egoístas e em favor dos outros. A gente tem que ter empatia em relação à necessidade das outras pessoas. Então, veja como isso tudo vai tirando a gente desse âmbito pessoal, dos meus próprios interesses, e vai me fazendo orar em relação a outras pessoas. Ter a outra pessoa no radar da minha espiritualidade. É isso, irmãos. Ser maduro, ser um cristão como Jesus, ser a imagem de Deus aqui na Terra, é você conseguir ser para a outra pessoa. É você sentir pelo outro. E isso nos faz interceder diariamente pelos irmãos. Então, todos nós conhecemos o valor da oração, né? Porque orar nada mais é do que você falar com Deus. E isso, por si só, já é algo que tem que impactar a nossa vida, irmãos. A gente está falando do Senhor, do eterno, daquele que é acima de tudo e de todos. Daquele que a nossa mente nem consegue atingir, porque ele é antes de todas as coisas e ele é para sempre. Então, antes de tudo existir, Deus já é. E aí você fica maluco se você for parar para pensar, tá, mas antes de tudo existir, o que Deus fazia? Onde ele estava? Com quem ele estava? Não cabe a nós tentar entender, até porque a gente não consegue, a gente é limitado a 4 dimensões: altura, largura, profundidade e o tempo. Deus é eterno, então Deus está para fora do tempo e do espaço. Nós somos criaturas finitas, então nós estamos sempre limitados pelo tempo e espaço. A nossa vida só acontece em um ambiente tridimensional com uma dimensão a mais que é o tempo. Então, a nossa vida só acontece na largura, profundidade e altura e no passar do tempo em relação a esse espaço. Deus é eterno. Então, ele está acima de tudo isso. Deus não é preso ao tempo. A gente não consegue entender
eternidade porque a gente é preso ao tempo. Nós somos criaturas limitadas. Você pode queimar seus neurônios o quanto você quiser, você não vai entender como é um ser como Deus que está acima das 4 dimensões. Isso significa, irmãos, que esse ser que é supremo, absoluto, eterno, majestoso, que é o nosso Deus, ele oferece uma via de comunicação entre nós, criaturas finitas, limitadas e presas, aprisionadas no tempo e no espaço, uma via de comunicação com ele que é eterno, que é absoluto, que é soberano. Então, se você não consegue parar para conceber essa realidade, você não vai valorizar a oração para começo de conversa. A oração tem esse valor profundo porque ela é o resultado do nosso empenho em nos comunicarmos com aquele que é e eternamente será. Então, quando você olha a sua vida, a sua finitude, os seus problemas, as coisas que te afligem, a fragilidade da vida, a gente precisa valorizar a oração, porque a oração é nós conseguimos conectar nossa fragilidade humana com o absoluto do eterno de Deus. Ele é o absoluto, o imutável, o incomparável. A nossa fragilidade pode repousar nele, que é a rocha eterna. Então, a oração, ela parte desse princípio. Se a gente não tem isso em mente, a nossa vida de oração vai ser fajuta. A pessoa que não tem o hábito de orar, não é que ela é uma pessoa, é um mau cristão. Não é isso. Alexa, vou dar aula. A questão é que ela não se deu conta de que ela só está existindo e subsistindo porque Deus está sustentando. Tem um ser supremo muito superior. E aí você fica tentando resolver sua vida, decidir as coisas por conta própria e não se dá conta de que você é finito. Quando a gente coloca a nossa limitação e finitude em comparação à eternidade, grandeza e absoluto de Deus, a gente vai orar. Não tem outra reação possível que não seja orar. Quando a gente se dá conta da nossa fragilidade diante do absoluto de Deus. Quem ele é o único, o eterno. Então Deus nos deu essa oportunidade, esse caminho, essa via de comunicação com ele. E aí, a gente ora, não é para fazer Deus saber das coisas, é para a gente ser orientado. Não é para que Deus descubra o problema que a gente está enfrentando, é para nós recebermos a orientação do Deus que já sabe o problema e que já sabe como as coisas devem se resolver, e para nós, então, recebermos essa orientação que vai nos dar condições de superar aquilo que, por um determinado momento, parece ser um problema grande. Então, a oração, ela passa por esse caminho. E aí a gente pode ter alguns questionamentos feitos para nós mesmos, um questionamento muito honesto, né? Você costuma orar pelos outros ou só por você? Se você ora, em que momento, quando, diante de qual situação você ora? E quais são os resultados dessa atitude de orar uns pelos outros? E você costuma pedir às pessoas que orem por você? Então, vamos entender por que a gente deve orar uns pelos outros. Então, a gente tem alguns pontos. Oramos pelos demais irmãos por obediência à palavra de Deus. Então, essa é a primeira motivação em orar. Vamos ver aqui, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode abrir aí em Tiago. A gente vai dar uma passeada em alguns textos hoje. Tiago 5,16, que diz assim, esse texto de Tiago é um texto muito, muito relevante. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Esse capítulo todo, na verdade, né? Mas 5,16 diz, confessai, pois... Deixa eu trocar a minha versão aqui. Confessem, portanto, os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros,
para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, percebe, irmãos, olha só, como a gente cresce numa tradição religiosa que é muito voltada para você ter uma espiritualidade, uma fé, para resolver só o seu problema. Quantas vezes você já não viu esse versículo, o fim do versículo 16, que diz assim, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. E muitas vezes você já ouviu esse versículo para justificar o seguinte, tá vendo? Se você orar, você vai poder muito na sua vida. Mas o contexto é esse. Olha qual que é o contexto, tá vendo, irmãos? Às vezes a gente pega trechos da Bíblia e interpreta eles pensando na gente mesmo, em algo que seja do nosso próprio interesse. Isso não é o evangelho de Jesus, não é isso. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Então, quando o versículo está dizendo, muito pode a oração do justo na sua eficácia, que oração que a Bíblia está falando? Aquela oração que você faz pelo seu irmão. Se você tem um irmão que está enfrentando um problema, enfrentando uma dificuldade, está atravessando um deserto, está sendo tentado por um pecado, enfim, esse irmão precisa confessar isso a você e você vai orar por ele, para que ele seja curado. E a Bíblia está dizendo, quando você ora pelo seu irmão, essa oração, ela tem eficácia. A oração que você faz pelo outro. Tá vendo como isso muda, irmão? A gente tem que ser honesto aqui nas aulas, quando a gente está refletindo junto. Honesto para admitir, eu aprendi errado a vida inteira. Eu tenho 74 anos de evangelho e tá tudo bem. Porque Paulo, como eu preguei domingo, ele era um mestre formado na Harvard daquela época, e ele teve que dar um passo atrás e dizer, eu aprendi errado. Eu estava equivocado. Então nem faz sentido a gente estar aqui de terça, se não for para a gente ter, em alguns momentos, algum tipo de confronto para pensar, peraí, por mais difícil que seja, eu vou abrir mão do meu orgulho de crente velho e vou admitir que tem coisas que eu aprendi errado, porque a Bíblia está me dizendo que não é assim. Não é a opinião de alguém. É a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. Então a Bíblia está me mostrando que eu aprendi errado. Então a gente ora pelos irmãos porque isso é, em primeiro lugar, uma obediência à palavra. Orem uns pelos outros, porque essa oração funciona, ela pode muito em seus efeitos. Outra coisa que nós intercedemos, porque o nosso modelo de vida cristã, que é Jesus, nos deu esse exemplo. Jesus, ele orou por Pedro, ele orou pelos seus discípulos, ele orou por nós na oração sacerdotal, lá em João 17. Então, Jesus, que era Deus, enquanto estava na condição humana, ele era 100% homem, 100% Deus. Mesmo tendo a plenitude da divindade em si, ele orava. Ele sendo Deus, ele tendo poder para qualquer coisa, irmão. Jesus atravessava a parede, Jesus ressuscitou o morto, Jesus andava sobre as águas, Jesus saía daqui e aparecia do outro lado, como se fosse um passe de mágica. Ele era o Todo-Poderoso, porque ele era Deus mesmo sendo homem. E ainda assim ele orava, porque a sua condição humana ainda lhe dava, lhe aprisionava em relação à capacidade de ter o um entendimento completo dos propósitos de Deus. Então, mesmo tendo todo o poder, ele não abria mão de receber toda a orientação. Às vezes a gente quer ter todo o poder, mas não quer ter toda a orientação. Muitas vezes a gente quer extrair de Deus todo o poder, mas não quer ter a humildade, o compromisso de receber dele a orientação, que é muito mais importante do que o poder. Você não precisa do poder de Deus, irmãos, porque o poder de Deus é algo assim pronto, disponível a qualquer momento. O que você precisa é da orientação de Deus para você ser alguém que cumpre propósito na vida. Então a gente intercede porque é o que Jesus fez. Terceiro ponto, a gente ora uns pelos outros, porque esse exercício espiritual nos foi outorgado, ele foi dado a nós em forma de exercício espiritual. Isso é algo muito importante. Se a gente vai abrir um pouquinho para trás, hein? 1 Pedro, não, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, 1 Pedro capítulo 1,
capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Olha só. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Então, ser um sacerdote, essa palavra é para todos nós, irmãos. É para mim, é para você, para qualquer cristão. Você é um sacerdote. O que o sacerdote fazia? Ele apresentava a Deus as questões do povo. Então, você ora pelo seu irmão porque você recebeu de Deus um chamado para ser sacerdote. Portanto, você tem o compromisso de apresentar a Deus as questões do seu irmão. Seja o seu marido, seja um parente, um filho, um irmão da igreja, o seu pastor. Você tem essa ordem. Você é um sacerdote. Então, enquanto sacerdote, você tem um ministério a ser cumprido. Ah, Samuel, mas eu estou indo para a igreja agora, eu estava meio desviado. Não interessa. Esse chamado a ser sacerdócio real não tem a ver com você ter frequência na igreja, tem a ver com o fato de que você é alguém em quem habita o próprio Deus. O próprio Deus habita em você, então você é alguém chamado para interceder por outra pessoa. Quando nós devemos orar uns pelos outros? Primeiro, quando o irmão estiver passando por um tempo de provação, então em tempos de provação, como Jesus orou por Pedro, né? Então a gente tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que oram umas pelas outras, em tempos difíceis, em tempos em que as coisas estão um pouco nubladas. Segundo lugar, a gente ora em tempos de perseguição. Então, se a pessoa está tendo ali uma perseguição, no sentido de, não de alguém que está perseguindo, mas às vezes uma perseguição em relação a uma dificuldade de lidar com um pecado, um vício, enfim, mais nesse sentido, uma opressão espiritual, a gente ora pelo irmão. Em termos de evangelização, por quê? A gente também precisa orar pelas pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Então, e aí é um paradigma muito importante também que a gente tem que quebrar, né? Irmão não é o crente que vai na mesma igreja que a gente frequenta. O irmão é qualquer um. Qualquer um é irmão. Por quê? Um macumbeiro é seu irmão, não é? Se você falar que um macumbeiro, um espírita, não é seu irmão, então você não entendeu o que Jesus ensinou. Porque o macumbeiro, o espírita, ele é seu irmão. A única questão é que ele ainda não tem a consciência de quem é o pai. Ele está procurando outras formas de ativar divindades nas quais ele acredita e acha que vão se manifestar em favor dele. Ele não sabe que ele tem um pai, mas ele é irmão. O sangue de Jesus garante que ele é tão filho de Deus quanto você. A diferença é que você já teve os olhos abertos para visualizar, vislumbrar o pai. Então, a evangelização nada mais é do que você chamar um irmão, que já é seu irmão, e apresentar a ele o pai que ele ainda não conhece, mas dizer a ele que ele já é o irmão, mesmo ainda sem conhecer o pai. Olha como isso muda a nossa maneira de pensar o evangelho, ou não é? E a evangelização. Porque se a gente pensar em evangelização só, trazer a pessoa para a igreja, isso é fazer prosélito. E Jesus falou que fazer prosélito é a pior coisa que tem. Que o prosélito é aquele que só vai mudar de costume religioso, mas não vai ter mente transformada. Então, Jesus não quer que a pessoa deixe de ir num centro espírita para frequentar uma igreja evangélica como alguém que vai sair da categoria tal da religião para ir para outra categoria X de religião. Jesus quer que aquele que já é filho conheça o pai. Ele só não sabe ainda quem é o pai dele. Isso é evangelizar. Então, a gente ora para que as pessoas que já são os nossos irmãos conheçam de fato quem é o nosso pai, inclusive o pai delas. Em quarto lugar, a gente também ora em tempos de divisão. Né? Jesus orou para que os discípulos fossem unidos. Então, Jesus sempre soube que nós enfrentaríamos dificuldade de nos mantermos assim unidos. E tá tudo bem, não tá? Às vezes aí dentro da sua casa você tem dificuldade de se manter unido com a sua própria esposa, seu próprio filho, filha. Não estou falando nenhuma besteira aqui, tô? Então, divisão é algo passivo de ser
vivido em qualquer relação humana. Até naquelas mais tomadas por um senso de amor, de vez em quando você vai ali dividir o pensamento, a opinião, você vai entrar em divisão com a sua esposa, com o seu esposo. E a oração é importantíssima quando a gente está nesse momento de divisão, em que um está vendo uma coisa, o outro está vendo outra coisa. Então a gente ora para quê? Para receber orientação de Deus, porque a orientação de Deus é o absoluto ao qual tanto o marido ou a esposa precisam se submeter. Então, em tempos de divisão, a gente ora. Em tempos de decisão também. Por quê? Pelo mesmo motivo. Orientação, irmãos. Orientação de Deus. Ser orientado por Deus para decidir aquilo que o próprio Deus decidiria se estivesse no nosso lugar. Quando você vai tomar uma decisão, é você se abrir ao Espírito Santo e pensar o que o próprio Deus faria no meu lugar. O que eu vou decidir aqui? Vai prezar pela relação com alguém? Ou eu estou pensando só no meu próprio interesse? Se eu estou pensando no meu próprio interesse, isso combina com o que Jesus faria? Não. Então, vou me orientar. Vou tomar as decisões que Jesus tomaria. Jesus nunca tomou nenhuma decisão por si mesmo. Todas as vezes que eu decido qualquer coisa pensando em mim mesmo, eu estou acatando uma sugestão do diabo e não fazendo algo em relação à vontade de Deus sendo manifesta na minha vida. Sempre. O diabo sempre está dizendo para você que você merece ter as coisas que você quer, que você merece ser tratado melhor, que você merece orar e receber o que você tanto deseja. Porque lembra, quem resolve problema muito bem, irmãos? Quem é um bom resolvedor de problema? O diabo. Quando Jesus está lá no deserto, jejuando, quem é que aparece para resolver o problema de Jesus? Você está entendendo o que acontece na tentação de Jesus? Jesus está com fome, o diabo aparece falando o quê? Uai, transforma a pedra em pão. O que o diabo estava fazendo nesse dia? Resolvendo um problema. Um problema que, inclusive, Jesus não pediu em nenhum momento para que fosse resolvido. Então, o diabo, ele é tão astuto que ele não só aparece com uma solução, como ele aparece com uma solução antes de você pedir a solução. Porque aí ele demonstra uma eficiência superior ao que você imagina. Tá vendo, irmãos, como a gente às vezes acha que a nossa fé é para resolver problema? Não, porque para resolver problema, um capeta serve na sua vida. Um Satanás resolve muito bem o problema. Se a questão é só resolver problema, o diabo serve, porque ele estava ali resolvendo o problema de Jesus e resolveu bem. Resolveu ou não resolveu? Uai, Jesus com fome, ele fala, está no deserto, você tem o poder de Deus para transformar qualquer coisa num pão, pega essa pedra, transforma em pão. Qual que era o pecado de alguém com fome comer um pão? Usar o seu poder para transformar a pedra em pão. Aí Jesus dá a resposta, mas nem só de pão, a Bíblia diz, nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus, ou seja, a vida não se resume em ter o problema resolvido, em encontrar o pão para a fome, que isso é só resolver o problema. A vida se resume em ter a orientação da palavra de Deus. Ser orientado por Deus e não ter a vida resolvida. Primeiro eu me oriente, depois eu vou ver da parte de Deus como as coisas se resolvem. E por que elas se resolvem. E por quem eu posso fazer que elas se resolvam. Percebe, irmãos, como isso é diferente? Orientação. E como a gente deve orar uns pelos outros? Primeiro, a gente tem que orar continuamente, sem parar. A gente tem vocês têm as referências aí na revista, depois é importante você abrir e ler Romanos 12:12, Colossenses 1:9, orar em favor dos nossos irmãos, sempre. Orar com confiança, sabendo que a gente leu lá em Tiago. A oração do justo pode muito em seus efeitos quando estou orando pelo irmão. Então, estou confiante de que a minha intercessão vai mover algo nessa relação. A minha relação com o meu irmão vai ser transformada porque eu estou intercedendo por ele e o poder de Deus vai ser manifesto. Em obediência, que a gente ora segundo a palavra de Deus, sem inventar moda, sem ficar criando muita fantasia, como infelizmente a gente tem, muitos falsos pastores, falsos profetas hoje em dia, né? Enfim, é só você abrir isso sempre existiu, mas hoje com o Instagram, mas fica mais escancarado esse povo que
finge que adivinha nome, e fala CPF, isso aí tudo é falso profeta, irmão. Se você acredita nessas coisas, eu, com muito temor a Deus, estou te garantindo que isso não acontece de forma espiritual. Isso é algo, assim, muito feito para manipular as pessoas em favor de dinheiro. Eu digo isso porque eu já conheci isso muito bem por dentro, do lado de dentro, não é um achismo. Eu conheci, eu convivi em vários lugares, no Brasil inteiro, quando eu viajava, principalmente. Então, infelizmente, eu posso dizer que isso acontece. Pessoas que manipulam a palavra por interesse próprio, por dinheiro e tudo mais. Mas a gente está aqui e está tudo bem. Jesus mesmo era quem chegava para os fariseus e falava: vocês são hipócritas, filhos do diabo, vocês não vão entrar no reino de Deus e não deixam os outros entrarem. Então, Jesus tinha coragem, não passava pano só porque era judeu igual ele. Jesus tinha coragem de dizer: as coisas são como são e algumas pessoas não estão fazendo as coisas serem como elas deveriam ser. E a gente precisa, em amor, dizer para essa pessoa que ela está equivocada. Então, quando a gente vai orar, a gente tem que ter o cuidado de não inventar nada, ser obediente à palavra, simples, objetivo, sem fazer nenhum tipo de, sem trazer nenhum tipo de acréscimo à oração, à intercessão. A gente ora de maneira humilde também, que Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o fato só de você orar pelo outro irmão já é um ato de humildade. Conjuntamente, por isso que a gente ora na igreja, por isso que a gente intercede na igreja, no culto, a gente ora junto aqui, ora antes da aula, ora quando vai fazer alguma coisa, porque a oração conjunta é a manifestação daquilo que Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, a expressão maior da manifestação de Deus, ou, na verdade, a expressão única da manifestação de Deus, ela ocorre no 2 ou 3. 2 ou 3 manifestam a plenitude da presença e da vontade de Deus. Por isso a gente está sempre junto, por isso a fé cristã é sempre uma fé comunitária, sempre uma fé de irmãos que se encontram. Então, orar uns pelos outros, acima de tudo, é um mandamento. E é um mandamento de um valor, sim, inestimável para todos nós, para a nossa comunidade cristã. É um trabalho que exige, sim, esforço. Muitas vezes é um trabalho de bastidor, ele não vai ser notado por ninguém, não tem glamour e nem precisa ter, porque é o que Jesus falou: o Pai que te vê em secreto já te recompensou. Então é no secreto que a coisa que importa na sua vida vai acontecer. Não é na luz dos holofotes. Então, a oração, a intercessão, você pensar na oração como uma ferramenta em favor de um irmão, sempre vai trazer benefícios para você que está orando pelo irmão, inclusive. Porque muitas vezes você vai orar por alguém, e o simples fato de você interceder por alguém já está fazendo com que espiritualmente as coisas se movam em seu favor por um problema que você está enfrentando, que você nem estava orando por ele, estava orando pelo seu irmão, mas graciosamente Deus está agindo em favor de você, porque você é alguém que, como Cristo, está cuidando de outras pessoas. Então, a oração uns aos outros, esse livro, né, todo esse empenho que a gente teve por 17 aulas, estudando o livro uns aos outros, é para a gente ter acho que essa aula final desse livro, ela resume bem todo o nosso estudo ao longo dessas terças-feiras, né? É isso, irmãos. Tudo certo? Terça que vem, então, a gente não tem aula. Dia 4, a gente retorna no dia 11, né? Só ver que eu estou falando bobagem aqui, que a cabeça às vezes para. É isso mesmo. É isso, né? 4 e 11. Então, a gente volta no dia 11, com o Lincoln e o estudo do livro de Malaquias. Tá? E a gente já vai fazer a encomenda do livro, que é o último livro da história da igreja. Tá bom? Também, ok. Deus abençoe. Então, irmãos, amanhã eu que estou no culto de quarta, meu pai ainda está se recuperando, então amanhã a gente vai estar junto lá, quem estiver no culto, para a gente orar, interceder juntos, pôr em prática o que a gente conversou hoje aqui. Amém? Uma ótima noite. Deus abençoe. Amém. Ótima noite a todos. Amém.